Olá pessoas, eu sou Estevam, tenho 32 anos e eu sou gay. Bom, se estamos em 2020, quase 21, porque a gente já quer que elimine esse ano, né? Isso significa que eu vivi a minha infância toda e a minha adolescência entre os anos 90 e os anos 2000, o que é, talvez problemático? Não, o que é bastante problemático, eu diria. Esse período no nosso ilustre país, e acredito que no mundo inteiro deve ser mais ou menos isso, ele tinha algumas definições muito bem estabelecidas sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é certo e o que é errado para ambos os sexos. A figura masculina, ela era mais bruta, do homem macho que era provedor da casa e que mandava em tudo, e as mulheres normalmente tinham essa imagem de uma pessoa frágil que ficava em casa, que cuidava da família, que cuidava da casa em si, que limpava, que lavava, que cozinhava e que educava, de modo geral, os filhos. Era muito limitada a forma de você pensar o masculino e o feminino, a maneira como essas duas partes se relacionavam, tanto entre si, né, nos seus grupos de homens e de mulheres, quanto um com o outro. Então era isso que eu via ao meu redor, a mulher meio serva dentro de casa, enquanto o homem chegava e era o rei da cocada preta, uma coisa meio troglodita. Fazendo um adendo aqui muito importante, tirando dentro da minha casa. Meus pais tinham uma maneira muito diferente de lidar um com o outro, uma coisa de respeito que sempre foi muito diferente, né, do que eu costumava ver com colegas e amigos. Essa forma limitante de enxergar essas coisas não foi dentro de casa. Foi uma coisa que eu mais vi ao meu redor, nas ruas, colegas e amigos que me contavam, ou até mesmo quando frequentando eventualmente na casa de alguns amigos. Além disso, as mídias reafirmavam todo esse comportamento masculino e feminino dessa época, e tudo que a mídia comunicava para a mulher tinha a ver com o serviço doméstico. Então a mulher é que cozinhava, que cuidava da casa. Para as mulheres que trabalhavam fora, era de como administrar, de você conseguir trabalhar fora, conciliar isso com os serviços domésticos, em cuidar do filho. Não que isso não aconteça ainda hoje, essa responsabilidade ainda é muito mais em cima da mulher, mas tem que dar conta de trabalhar e tem que dar conta de cuidar dos filhos, ela tem que dar conta de cuidar da casa, ela tem que dar conta de cozinhar. E além disso, como cuidar do corpo, como se manter sempre linda, como se manter sempre formosa. Para quem? Para os homens, não é mesmo? Que bonito. E o homem, o que ele consumia basicamente era o futebol, ou consumia essa mulher que se esforçava para ficar gostosa, linda e maravilhosa como um objeto ali na TV para o deleite dos homens, sendo realmente objetificadas. A mulher era inferior e ela estava à disposição do homem em todas as questões, seja para você cuidar da casa do homem, do filho do homem, fazer a comida pro homem, seja para você estar linda, cheirosa e maravilhosa para o homem. E o gay, nessa época, ele tava invisível. Da minha infância até, sei lá, até uns 15, 16 anos, acho que mesmo depois disso eu não consigo pensar em um homem gay ou uma mulher gay que fizesse parte do meu convívio diário. Então o gay, ele era invisível, ele não existia. Então a única maneira que você tinha acesso a uma figura homossexual era através das mídias. E as mídias retratavam um gay da forma mais conveniente para eles na época. Um gay não pode se assemelhar a essa figura masculina perfeita e maravilhosa que o mundo está ao seu dispor. Sempre eram figuras muito engraçadas, extremamente caricatas, e ele sempre estava no lugar onde ele era de alguma maneira diminuído. Então ele sempre estava ali como alguém que era um erro, ou como alguém que era uma coisa específica e muito fora da realidade, como se o gay no dia a dia não existisse. Talvez retrate um pouco a realidade da época. O único gay que realmente tinha coragem de assumidamente mostrar pra todo mundo que era esse gay mais afetado, vamos dizer assim, que não tem como esconder. E acho que todos os outros, que com certeza já existiam, estavam todos muito escondidos e mocosados dentro de seus devidos armários para que ninguém descobrisse, porque ser gay não era nada aceito, era totalmente marginalizado. Se hoje já é, nessa época ainda, filho do céu, era tenso o negócio. Hoje, eu olhando pra mim como criança, eu consigo identificar que eu já era gay desde sempre. Tanto é que eu sempre fui bastante deslocado, eu nunca gostei muito de fazer as mesmas coisas que os outros meninos faziam, mas
Como vocês podem notar, para um menino de uns 10 aninhos ou 12, já tinha indícios de ser um menino gay. Como que ele faz para conseguir se identificar com qualquer uma das figuras que ele via ao seu redor como referência? Não tem como. Eu sabia que eu era um menino, eu sabia que eu era do sexo masculino, alguns comportamentos eram esperados de mim. Mesmo que, naturalmente, os meus comportamentos fossem mais voltados para a referência que eu tinha de como é ser mulher, uma coisa talvez mais delicada, mais carinhosa, que não era uma coisa que fazia parte do universo dos homens, você se identificar sendo do sexo masculino mais propenso para uma atitude, um comportamento voltado para o feminino era extremamente reprovado. Seria massacrado pelas pessoas ao seu redor se você tivesse a coragem de fazer isso, e eu certamente nunca fui alguém considerado extremamente corajoso. Apesar de hoje eu olhar pra criança Estevam e falar: essa criança já era gay desde sempre. Dentro da minha cabecinha, o ser gay estava referenciado como essa figura que era extremamente ridicularizada por todo mundo ao seu redor. Todas as minhas referências eram: ser gay é uma coisa péssima. Como que você pega e se identifica com essa coisa que todo mundo odeia, com essa coisa que todo mundo diz que é errado, aponta como falha, como uma fraqueza, como algo negativo? Na minha cabeça, durante a minha infância toda, apesar de eu conseguir compreender que eu era muito diferente de todos os meninos, ser extremamente deslocado, e eu tinha meio que essa pressão de tentar me aproximar do comportamento aceitável para um menino. Sempre tive esse impulso de tentar adequar ao que esperavam de mim como sendo um menino. Lembrando que não existia nenhum tipo de pressão desse jeito dentro da minha casa. Não tenho o que falar dos meus pais são sensacionais. E aí começou a crescer, né? E na hora que cresce, o que é que começa a aflorar? A sua vida sexual. Começa a explorar isso de alguma forma, tanto você com você mesmo, quanto você começa a ter curiosidades, etc, etc. Temos aí um menino que só tinha como referência de que ele tinha que ser um menino que gostava de meninas, que tinha que ficar com meninas. Eu namorei com algumas meninas, mas hoje eu percebo que essa aproximação se deu por uma pressão, estar fazendo algo parecido com os outros meninos na época, até que... Enfim, a gente conversa com muitas pessoas, e pessoas muito diversas, e alguém, eu lembro o nome, mas eu não vou falar, plantou essa sementinha da curiosidade, de que eu podia explorar isso nas internet da vida. E aí eu comecei a explorar essa parte mais homossexual, e aos pouquinhos eu comecei a perceber que isso era um tanto quanto interessante. E eu acho que o que mais marca que eu fiz uma descoberta, percebi um interesse, ele sempre esteve ali, mas eu nunca olhei pra ele e dei atenção suficiente. Foi muito difícil de maturar isso. Puxa, é sério que é assim que eu gosto? E até por um bom tempo eu comecei a evitar, falei não, e me forçar, né, a ver conteúdo, vamos usar a palavra conteúdo, a ver conteúdo heterossexual. Falei, não, porque eu não posso gostar disso, não pode, isso é um absurdo, não sei o que, se eu me condicionar a gostar disso, eu vou conseguir, fica tranquilo. Mas com o decorrer da vida, né, os desejos vão ficando mais aflorados e começando a ter dificuldades para se relacionar, não tinha muito para onde escapar. E me assumi? Não, óbvio que não, meus anjos. Eu lembro do dia em que eu decidi, eu acho que eu já era bem adultinho já. Mas olha como o processo de influência entrou na minha cabeça de uma forma que eu me bloqueei até bem recente, assim. Eu lembro da frase que eu disse, falei assim, não. Isso vai morrer comigo, eu nunca vou contar isso pra ninguém, isso é uma coisa que vai ser minha comigo mesmo. Eu vou dar um jeito de casar, de ter filho, de ter uma vida normal. Até se eu tiver que tomar medicamentos pra conseguir me relacionar, eu vou tomar. Nesse momento em que eu disse isso, não é porque eu saía escondido com meninos, não. Eu não conseguia aceitar. Isso era tão vergonhoso no meu ver, era uma vergonha tão grande que eu não ia contar isso pra ninguém na minha vida. Que eu ia levar isso pro caixão de alguma forma. Bom, e assim fiquei, né, gente? Até os meus 23 anos, eu digo que eu sou a prova de que você conseguir ver ao seu redor figuras que representam aquilo que você se aproxima mais, te ajudam a entender os seus processos de aceitação, fazendo com que você se aceite melhor, se compreender melhor. E eu entrei num trabalho dentro desse meio artístico, pelo menos desse meio que eu convivi, tinham muitos gays. Você tinha, sei lá, 10 atores
atores no elenco, pelo menos 8 eram gay. E ali eu comecei a enxergar possibilidades. Eu comecei a conhecer pessoas ali naquele ambiente que eu me identificava mais. E ver que não existe muito bem a vergonha que eu tinha enfiado na minha cabeça. Era quase uma coisa de ter nojo de mim mesmo. Ver outras pessoas que provavelmente faziam parte dessa mesma realidade que eu, começou a fazer com que eu entendesse isso de uma maneira mais tranquila. Finalmente, com 23 anos, eu tive coragem de dizer isso pra alguém. Apesar de que até esse momento de 23 anos eu não tinha tido uma experiência com ninguém. Mas eu consegui dizer isso, eu consegui assumir pra mim mesmo, depois de falar em voz alta com uma outra pessoa escutando. Daí pra frente, eu realmente me libertei. Depois disso, foi tudo muito rápido, entre aspas, assim. Poucos meses depois eu contei pros meus pais. Deixei de ser uma pessoa tão fechada, eu consegui expressar os meus sentimentos de uma forma mais livre. Foi com 23 e eu tenho 32, fazem 9 anos, é super, super, super recente. Eu penso nesses 9 anos e parece que realmente a minha vida inteira se resume nesses 9 anos. É surreal a quantidade de transformações que aconteceram na minha vida, porque me assumi, não passei a ser uma pessoa extremamente desconstruída da noite pro dia. Eu ainda tinha todos aqueles conceitos escrotos que foram enfiados na minha cabeça ainda lá dentro. Me pressionava muito em não ter trejeitos, em não aparentar e etc. Era uma coisa que era muito importante pra mim na época. Eu tinha inclusive o discurso de dizer que existe um gay certo e um gay errado. E você não precisa se transformar em alguém afeminado ou afetado por causa disso. E aos pouquinhos eu comecei a perceber que esse pensamento é escroto demais. Esse processo desses 23 anos até hoje foi para que eu me desconstruísse cada vez mais. Esse processo de crise dos 30 está muito conectado com algumas desconstruções interiores minhas. Eu tô ainda me desenvolvendo nesse sentido, crescendo, evoluindo como pessoa. A minha campanha, vamos dizer assim, né, é sempre para que a gente consiga libertar as pessoas desses padrões, dessas pressões, para que elas possam se desenvolver de uma forma mais livre, se entenderem de uma forma menos dolorosa e conseguir chegar num resultado, viver uma vida mais plena, mesmo não tendo vivido, de certa forma não tendo local de fala para algumas lutas e militâncias. Eu tô super aberto a falar em prol de lutas que não são necessariamente das minhas, mas eu consigo ter empatia e entender que a dor deve ser mais ou menos parecida com a que eu senti. Nesse momento, todo mundo tem que dar as mãos e a gente tem que lutar junto por um ideal que é mais ou menos o mesmo, e lutar junto por um mundo que a gente tenha mais liberdade para ter autenticidade do nosso ser. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero realmente que de alguma forma ele ajude você nesse seu processo, se você estiver passando por algum processo, ou se você já tiver passado por algum processo e se identifica, compartilha com a gente para que a gente possa ouvir a sua história. De repente essa história ajuda alguém ali a melhorar e a entender um pouco esse seu processo e facilitar isso para essa pessoa, e até para você que enxerga as coisas um pouquinho diferentes da gente. Poxa, tá causando dor para tanta gente, tá causando dificuldade para tanta gente, então reveja esses seus conceitos. Então é isso, até a próxima, gente, um beijo e tchau, tchau. Ai, meu Deus, que difícil.